vereadora de Carlos já gastou o tempo da bancada. Bom dia, nobres pares. Eu quero trazer aqui um assunto importante que, vou fazer aqui uma menção um pouco da entrevista do nobre vereador Francisco Guerra, em que o prefeito ontem, no final da tarde, ele pega e faz uma crítica indireta à Vossa Excelência, e eu vou explicar aqui o porquê, faz uma crítica indireta à PGM, e imagino eu, faz um pedido de desculpas à bancada do PT. O que ocorre? Quando nós identificamos, e nós ficamos sabendo, até por uma intervenção do vereador Rafael Bueno, que o prefeito havia editado um decreto no qual revogava decreto anterior e nomeava o líder do governo para a comissão da Maesa, nós, enquanto bancada do Partido dos Trabalhadores, nós protocolamos 2 projetos de decreto legislativo para assustar especificamente esses incisos. Essa tese, sintetizada através do projeto da bancada do PT, encontrou respaldo no importante parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, que fundamentou, através da Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica e Regimento Interno. Então, no debate jurídico e político, não havia dúvidas da importância do decreto, até para que essa casa seja altiva e garanta a sua independência do Poder Executivo. Nós estávamos agora, nessa sessão, na iminência de votar os 2 projetos de decreto legislativo, e imagino eu, sem subestimar o plenário, de que iria ser aprovado, pelo debate que ocorreu na quinta-feira. O prefeito, ontem, no final da tarde, ele pega e edita uma edição extra. Eu até fico imaginando, assim, como é forte essa palavra, edição extra, que nem quando tem aqueles jornais, a gente vê nos filmes. Extra, extra, aquela notícia importante, aquela notícia urgente que vem por cima, que ela atropela as demais pela urgência, pela importância. E aí o prefeito edita 2 decretos para revogar os 2 anteriores, tornando sem efeito, portanto, a votação que faríamos a posteriori. Então, eu acho esse gesto do prefeito importante, porque ele faz, nesse gesto, uma crítica ao seu irmão, que disse na entrevista de sábado que o prefeito não erra, então faz uma crítica à Vossa Excelência, porque ele assume que errou. Ele faz uma crítica à PGM, que mandou para essa casa um parecer politizado, dizendo que o decreto do prefeito era correto, que ele tem autonomia para exarar qualquer decreto, enfim. E, imagino eu, embora não tenha verbalizado, faz nesse gesto um pedido de desculpas à bancada do PT, porque vejam o que disse o prefeito Guerra na edição do Pioneiro de 25 e 26, quando instado a falar sobre essa questão do decreto legislativo. Avalio como um grande equívoco por parte dos vereadores. O que há é a função constitucional e legal da posição do decreto. O decreto é a atribuição do chefe do Poder Executivo sobre as matérias pertinentes à administração. Em momento algum houve invasão ou qualquer situação com o Legislativo. Assim, um grande equívoco na interpretação desses vereadores. E o prefeito, não contente, ele vai adiante com o seu politiquês. O decreto é muito claro. Quero crer que não leram o decreto devidamente. É claríssimo que, quando num decreto se estabelece que terá representante da Câmara, o nome compete à Câmara apresentar. Então, tem, inclusive, uma contradição na fala, porque se cabe à Câmara apresentar, a Câmara não teve essa oportunidade. Quem escolheu o representante da Câmara foi o senhor prefeito. Então, apenas faça essas manifestações, porque, na sequência, até de uma forma responsável, nós pediremos adiamento para, na sequência, retirar esses 2 projetos de decreto legislativo. Mas é importante fazer essas considerações, porque, senão, continua setores fazendo uma imagem de que a Câmara quer obstaculizar o prefeito, que a Câmara quer atrapalhar. Inclusive, eu lamento muito ter que vir para a tribuna no momento de greve dos médicos, onde parte da nossa população está sem atendimento, graves problemas da cidade, a gente tem que tratar de relações institucionais. Mas mais um problema da falta de diálogo, porque, na minha concepção, obviamente, tirando todo ser humano é falível, todos nós temos falhas. Eu como vereadora, o prefeito. E aí o prefeito estava se colocando num patamar do pedestal de que ele era infalível. E venho à tona de que ele também é ser humano. Ele come, ele respira, ele tem suas necessidades, ele é um ser humano igual a nós. Então errou, e isso não é ruim.
Porque a humildade também faz parte do processo político quando erramos. Erramos, né, e se acerta na sequência. Então não precisava toda essa movimentação, né, todo esse gasto de energia, tanto do Legislativo, quanto do Executivo, quanto da própria imprensa, né, fazendo o seu trabalho de especular corretamente o tema, se o prefeito tivesse humildade de reconhecer que ele não pode invadir a prerrogativa da Câmara. E mesmo quando se trata da função dele como chefe do Executivo, o voto outorgado a ele não é um cheque em branco ilimitado. É um cheque em branco para exercer o poder dentro dos limites constitucionais e legais. Sim, vereadora, de imediato. Bom, vereador Beltrão, primeiro lhe cumprimentar, né, pela fala e pelos esclarecimentos jurídicos desde o início desse tema que a gente já vem abordando. E o que me chamou a atenção do novo decreto, né, do decreto extra e dos decretos extras, é que, ao rever o equívoco, o erro, né, o prefeito simplesmente exclui a Câmara de Vereadores da comissão da Maesa, né? Então, isso me chama bastante atenção. Isso mostra um pouco também do traço autoritário do prefeito, né? Se não é quem eu quero, né, não será mais ninguém na Câmara de Vereadores que vai trabalhar na comissão. Então, eu vejo que é bem interessante a gente, né, ver esse tipo de ação, porque desde o início se dizia que a Câmara participaria, né, da comissão da Maesa. E tem participado desde o início, inclusive quando o prefeito era vereador. E simplesmente agora, primeiro se tentou indicar o líder do governo dizendo que não estaria representando a Câmara, não sei, então, um vereador o que representa, né, e depois reveu o erro e simplesmente, se não é o meu irmão, então eu retiro, né, a Câmara de Vereadores da comissão. Então, eu acho que esse é uma atitude bastante autoritária, né, do prefeito. E aqui também a gente vê como não se quer incluir setores da nossa sociedade aí que já vem construindo essa história, simplesmente se exclui desse momento, né, da participação da comissão da Maesa. Então, deixo esse registro, né, e esse repúdio a essa exclusão na Câmara de Vereadores, que já tem contribuído muito, né, nesse debate da Maesa. Obrigada. Obrigado, vereadora. Vereador Rafael. Vereador Beltrão, a denúncia que eu fiz na tribuna quando eu vi esse decreto emitido pelo prefeito, na verdade, foi a preocupação não somente da Câmara de Vereadores, essa intervenção de poderes, mas justamente, vereadora Denise, as outras entidades representativas que faziam parte. Eu não tive acesso a esse decreto e elas voltaram a fazer parte dessa comissão, né? A voz viva da sociedade será ouvida. A Câmara de Vereadores tem a frente parlamentar, nós continuaremos atuando. Agora, vereador Beltrão, é muita falha em pouco tempo, não dá para admitir. A Justiça está dando o caminho, está dizendo, olha, vocês estão fazendo errado. Esse procurador-geral do município é amador, está fazendo tudo errado, é uma piada. É caos desnecessário. Como diz a Rosane de Oliveira, na Zero Hora, a cidade do Sucupira. Parabéns que ele reconheceu o erro. Parabéns que ele reconheceu o erro. Mas são muitos erros em pouco tempo. E essa PGM é uma piada. Muito obrigado, vereador Beltrão. Obrigado, vereador. Esse parecer da PGM, imagino que o prefeito vai fazer churrasco no final de semana com ele, porque é lamentável, né? Uma instituição tão importante quanto a Procuradoria-Geral do Município e ter um processo de politização nunca antes visto, né? E, então é bem tranquilo, né? Nós, sem titubearmos 1 milímetro na nossa vocação otorgada pela urna de fazer oposição, faremos oposição, somos oposição, mas essa Câmara está à disposição para auxiliar nas grandes demandas da cidade. Então tem que acabar com esse mimimi em rede social, essa militância virtual, que ainda a gente está por identificar quem são. A Câmara só atrapalha o prefeito, aí se cria um mito, né, de que a Câmara quer atrapalhar o prefeito. Não. Nós, inclusive, nesse projeto, em todas as nossas ações, nós queremos auxiliar o município, em que, por consequência, obviamente, se o chefe do Executivo vem ao encontro do interesse público, nós estaremos, inclusive, irmanados à mesma causa. Mas esse divórcio, essa ruptura institucional, quem causou foi o chefe do Executivo, inclusive trazendo em efeito cascata vários problemas que fazem, inclusive, ele ficar longe do foco que é educação, saúde e segurança. Então, perde muito tempo em disputas institucionais como essa, com o vice, e perde o seu foco, a sua energia para gastar em resolver o problema da saúde, da educação e da segurança. Então, essa é a nossa abordagem. Trata-se de um assunto que não vai mudar diretamente a vida do povo, ter ou não membro da Câmara, mas diz muito respeito, é muito importante
do ponto de vista de a gente manter o Estado Democrático de Direito, manter as relações e manter os poderes instituídos em pleno funcionamento, até para que não se tenha uma ruptura, né, do processo democrático. Então era isso, senhor presidente. Obrigado.